Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos estudar um gênero textual bem interessante e super atual, o podcast. Nós vamos ver o que é, para que serve, como é produzido, qual é o canal que faz chegar, em que esfera circula, enfim. Hoje é a nossa primeira aula sobre esse conteúdo. Nós vamos ter uma aula mais aprofundada sobre isso. Hoje nós vamos ver algumas características mais superficiais para a gente começar a entender o que é, tá bom? Então vamos ver. O podcast, gente, é um gênero textual que tem como objetivo, função, como propósito divulgar conteúdos através de áudios. Então isso significa dizer que o podcast ele não é escrito, tá? Ele se transmite através da oralidade, da fala. E esses áudios, eles são divulgados, eles são transmitidos através da internet, tá bom? É bem semelhante a uma rádio, mas existe uma seleção prévia de interesse. Existem podcasts sobre assuntos variados. E aí o usuário seleciona qual é o interesse que ele tem e passa a ouvir os podcasts sobre aquele interesse, aquele assunto que ele predeterminou, que ele escolheu antes. Tudo bem? Então, gente, se o podcast ele é oral, ele não é escrito, tá bom? A linguagem ela vai ter algumas características, algumas possibilidades de uso. Até porque pode até haver um processo de escrita que antecede, que vem antes da produção do podcast. Como assim? A pessoa que vai produzir esse podcast, ela pode fazer o seu roteiro, o seu planejamento escrito, mas na hora de transmitir, esse texto escrito ele não vai chegar para nós, para os ouvintes, para os espectadores. Não, nós só vamos ter acesso ao áudio, certo? Então, quando ele passa para a parte da divulgação, do acesso do público, ele não chega escrito, ele só chega através do áudio. Então, a linguagem ela é bem importante e ela é bem peculiar nesse sentido. Nós vamos ver um pouco mais depois, tá? Então, quais são as características que nós vamos ver agora sobre o podcast, as iniciais? Bom, os usuários, como eu falei, eles selecionam o conteúdo. Eu quero ouvir podcasts sobre autoestima, sobre relacionamento interpessoal, sobre ações em sala de aula, enfim, sobre artistas. Eu escolho sobre o que eu quero ouvir meus podcasts, sobre atualidade, sobre mercado financeiro. Eu escolho o assunto. E aí eu posso escolher episódios. Como assim, professora? Gente, essa nossa aula está dividida em duas partes. Esta semana nós vamos ver as características iniciais. Próxima semana nós vamos ver algumas características mais aprofundadas, tá bom? Então, a mesma coisa acontece nos podcasts. Esses áudios, eles podem ser divididos em episódios. Para não ficar muito longo, a pessoa ela ouve uma parte agora, depois ela escolhe um próximo episódio, ouve a outra parte, certo? Então, pode haver episódios. E aí é como a gente fala, é só escolher e ir dando play. Vai dando play para ouvir de acordo com o seu interesse, tá bom? Para ter acesso, qual é o suporte que leva esse gênero textual para os espectadores? Gente, eu tenho que ter um equipamento eletrônico, celular, tablet, computador de mesa, notebook, enfim. Ele é transmitido pela internet, então eu preciso de um equipamento eletrônico que seja capaz de me oferecer acesso a uma rede de internet para eu poder ouvir esses podcasts, ouvir esses áudios, tá bom? Circula em que esfera? Nós também já vimos que tem duas esferas diferentes de circulação de gêneros textuais, a privada e a pública. Gente, o podcast ele circula na esfera pública, porque eles são produzidos e são divulgados na internet para serem ouvidos pelas pessoas que selecionam aquele conteúdo, tá bom? Então, é a esfera pública. Quais são as características da linguagem? Inicialmente, a linguagem no podcast ela tem que ser pensada com um certo cuidado, porque nós vimos que o podcast ele é um gênero oral. Ele é transmitido através da oralidade, porque são áudios que circulam por meio da internet. E aí a linguagem ela é só linguagem verbal. Não tem imagem, é só áudio, você vai só ouvir. Então, como que esse sentido ele pode ser construído? A entonação de voz ajuda bastante. A ênfase que se dá a uma palavra ao invés de outra, tudo isso, esses tópicos que nós fazemos quando nós estamos falando, vão evidenciar qual é a particularidade, qual é a interpretação que aquela mensagem pode ter. Tudo bem?
Então, gente, a gente vai parar por aqui hoje o nosso estudo sobre o podcast, porque como eu falei, o nosso próximo episódio é próxima semana, tá bom? A gente se vê lá. Até lá você já sabe os cuidados que tem que ter, né? Tem que ficar em casa, tem que usar máscara se precisar sair, lavar as mãos constantemente, usar o álcool em gel só quando você não tiver acesso a uma pia com água e sabão, tá bom? Vamos ter cuidado com a nossa saúde, que é pra gente voltar o mais rápido possível para nossa sala de aula, para aquele contato que a gente tanto gosta, né? Face a face. Então, por enquanto, a gente fica aqui com uma tela entre nós. Até a próxima.